Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula do nosso mini curso da Lei 1164 de 91, que é o Estatuto do Servidor Público do município de Várzea Grande, da Prefeitura de Várzea Grande, VG. E agora nós vamos trabalhar um assunto chamado reintegração. Reintegração, antes de mais nada, você já deve saber o que é reintegração. Vai lá, bate pronto. Já deve saber, na altura do campeonato, né? Reintegração significa o que? É uma forma de provimento, provimento derivado. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Mas olha só, provimento. Quais são as formas de provimento? Isso, 4 R's ANP. 4 R's. Na sequência, primeiro R, readaptação. Tem aula específica, nós já ministramos. Segundo R, reversão. Aliás, voltando, o primeiro R, readaptação, é para o servidor que tem limitação física ou mental. O segundo R, reversão, é para o cara aposentado. O terceiro R, vamos estudar agora, é a reintegração. A reintegração é uma reinvestidura do cargo para aquele sujeito que foi apenado pela demissão. E o quarto e último R é a recondução. Né? Recondução, nós já vimos que é no caso do cara que está em estágio probatório, né? E hoje a gente vai ver outro caso de recondução e claro que teremos uma aula de recondução. A vem de quê? De aproveitamento. N vem de nomeação, que nós já estudamos tudo sobre nomeação, né? E P vem de promoção. Bacana, o cara é promovido na carreira, reintegração. Então essa reintegração, contando para vocês assim rapidamente, significa dizer o seguinte: o cara é servidor público, né? O cara é servidor público e ele sofre um processo administrativo ou um processo judicial na qual ele é apenado com a pena de demissão. Ele é colocado para fora, demitido a bem do serviço público, assim que está escrito no Diário Oficial. Né? O que acontece? O cara não se conforma com a sua demissão e começa a acionar a própria administração pública e começa a acionar a própria justiça, né? E aí, numa dessa, ele consegue uma decisão favorável, ele é reintegrado, ele volta, né? Então, isso que é reintegração. A reintegração é muito séria, que inclusive essa forma de provimento está previsto no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Tá? Então, esta aula, nós vamos partir da Constituição e vamos até a nossa lei, até os nossos artiguinhos específicos, artiguinho 35 da Lei 1164 de 91, ok? Tá certo? Aqui, garanto para vocês que com essa aula você estará preparado para acertar qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banca de concurso. Vem comigo. Artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Invalidada, ok, por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Né? Professor, e aí, professor? E aí é o seguinte, o que está escrito aqui, nós temos aqui um mundo de situações. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês e depois eu volto explicando esse cara, ok? Então vem cá, vem comigo aqui. Vamos supor, tá certo, que nós temos um cargo, olha só, né? Nós temos um cargo, esse cargo é um cargo de fiscal, né? A maior quantidade de demissões estão referentes ao cargo de fiscal. Esse cargo de fiscal não tem quantidade de denominação, assim, vamos supor que isso aqui é o cargo da vaga 218. Bacana, 218. É o quê? É essa vaga, a vaga de fiscal, né? Vamos supor, tá, que em 2011, olha só, José foi aprovado no concurso público, foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Então, José, em 2011, né, foi empossado.
foi empossado na vaga 218 de 2018, na vaga 2018 e 2011 ele foi empossado. Bacana, né? Qual que é o período de estágio probatório? Estágio probatório, 3 anos. E estabilidade? A estabilidade são 3 anos após o estágio, 3 anos depois do estágio, desde que seja aprovado o estágio probatório. Vamos supor, tá, que em 2015, ok, José foi estabilizado. Ó, no cargo de fiscal. O que significa estabilizado? Estabilizado significa dizer que ele passa a ter garantias de estabilidade, né? Agora, ele só pode ser demitido, tá certo? Ou, claro, ele pode ser exonerado. Uma das situações de exoneração é caso ele mesmo peça ou caso haja aquela limitação de despesa do artigo 169, parágrafo 4º ou 5º da Constituição Federal. Tá certo? Umas formas de nós estudamos isso lá na estabilidade, né? Então ele foi estabilizado, bacana, 12 anos. Só que o que aconteceu com José, né? José aprontou em 2016 e José foi, olha só, demitido ao bem do serviço público do cargo de fiscal, aprontou, né? Ele aprontou, bacana, tranquilo, foi demitido, né? Em 2017, a secretaria fez um concurso público, bacana, fez um concurso público, em 2017 fez um concurso público, e aí eu vou ter que mudar as datas aqui, gente, tá? Não vai dar certo não, tá? Só um pouquinho aqui, ó, vou ter que mudar aqui, desculpe-me. Então aqui, ó. 2008, José foi empossado, tá? 2011, José foi estabilizado, ok? E 2012, agora sim, José foi demitido. Em 2013, tá? O que aconteceu? A secretaria fez um concurso público e Marcos foi aprovado e foi empossado. Entrou em exercício, está trabalhando na vaga de fiscal 218. Bacana, tá? 2013 está lá, né? E aí, professor? Ele está trabalhando, né? José, inconformado em perder o osso desse aí, né? Um osso suculento, né? Gostoso desse aí. O que ele fez? Ele entrou na justiça para reverter a decisão na qual demitiu, né? Em 2014, por exemplo, um ano depois de Marcos empossar, José, atenção, foi reintegrado. Ó, reintegrado ao cargo de servidor público. Tá aí, José foi reintegrado em 2014. Só que o seguinte, ele foi reintegrado a qual vaga? 218. E aí, professor, aí nós temos efeitos. A vaga 218 atualmente está ocupada por Marcos, né? O que acontece com Marcos em 2014? Se Marcos, ele pode acontecer duas coisas com ele, ou será reconduzido, ou ele será exonerado. Isso que está escrito lá. Reconduzido, quem é reconduzido para algum lugar. Ele será reconduzido ao cargo anterior. Como assim, professor? Antes de Marcos ser fiscal, ele era técnico educacional da SEDUC. Tá certo? Técnico educacional da educação. E aí? Aí ele passou no concurso público, ele foi ser fiscal. Aconteceu isso, ele vai sair do cargo de fiscal e será reconduzido ao cargo anterior. Professor, ele não era servidor público, então, infelizmente, ele será exonerado. Exonerado. Bacana. Então, essa aqui é a hipótese 1. Eu vou até fazer um risquinho aqui, tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente coloca esse exemplo aqui no seu caderno que você nunca mais vai esquecer. Hipótese 2. Então, essa aqui é a hipótese 1, tá? Então, vamos colocar outra coisa aqui, tá?
Em 2016, atenção, Marcos foi estabilizado. Ele foi aprovado em concurso, foi aprovado no estágio probatório. Então, ele foi, ó, estabilizado. Ok? Em 2017, tá? José foi reintegrado. Em 2017, quem que é o ocupante oficial do cargo? Marcos, da vaga 218, né? E aí, prof? E aí vai acontecer duas coisas com Marcos, né? Ó. Primeiro, Marcos não pode ser exonerado. Por que ele não pode ser exonerado? Porque ele foi estabilizado. Então, ele pode ser o quê? Reconduzido. Aliás, pode acontecer três coisas para o Marcos, né? Ele pode ser reconduzido, ele pode ser aproveitado no outro cargo, ou ele pode ser colocado em disponibilidade. Disponibilidade. Ele pode ser colocado com remuneração proporcional. Tudo isso para liberar a vaga para José entrar lá na vaga 218. Tá? Então, olha aí. Tá? Olha aí, vamos explicar esse cara agora aqui em detalhes, né? Olha, isso que aqui é o instituto, né? Então é o seguinte, tá? Marcos, reconduzido, já expliquei no cargo anterior, se for servidor público. Se não for servidor público, ele vai cair no aproveitamento ou na disponibilidade, nessa sequência. Aproveitamento em outro cargo. Todos os cargos e não tem condições de aplicar o aproveitamento. Então, ele vai ser colocado em disponibilidade. O que é ser colocado em disponibilidade? Marcão vai para a casa dele, vai ficar em casa, vai receber, mas com remuneração, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço. Tá? Outro detalhe. Tá? Pensa comigo. José foi reintegrado em 2017. Ele foi demitido aqui, ó, em 2012. Ok? Olha só. Este período todo aqui, Marcos vai ser indenizado, como ele se tivesse trabalhado, cara. Todos esses anos vai receber uma bolada. Isso aí acontece muito disso aí, né? Aí o que acontece? Eu criticava bastante esse instituto, não sei o que, tal, né? Aí depois, na minha experiência profissional de concurseiro e também de servidor público, tive a oportunidade de ser servidor público aí por muitos anos, eu me deparei com uma situação real. Eu não vou falar os nomes para preservar a imagem e a honra das pessoas, mas aconteceu o seguinte, cara. Um fiscal, tá certo? Isso eu pude presenciar, né? Assim, todo o fato. Eu não fui testemunha, mas o contexto, eu presenciei todo o contexto, né? O cara fiscal, ele, né, estava na secretaria, tal, né? Ah, você vai aonde, cara? Cara, eu vou para tal lugar. Poxa, cara, minha esposa está lá, meu. Você pode entregar essa sacola para ela? Ela esqueceu, né? Ela esqueceu, né? Aconteceu. Ah, não, beleza, bacana, né? Aí o que acontece? O cara vai para a fiscalização, sai da fiscalização e vai entregar a bolsa conforme o combinado para o amigo. O tal do migo, né? Atenção com os migos aí, né? Saindo da fiscalização, passa a polícia lá, polícia fazendária. Sacola, o dinheiro, conta o dinheiro. Aí, falei, cara, o que é essa sacola? Essa aqui é a sacola fulano de tal, vou entregar para fulano de tal. O que tem aí? Não sei, vamos abrir dinheiro. Pronto, cadeia, prisão, demissão, processo, tudo, até ele provar. Mandaram, tiraram esse cara. O que aconteceu? Esse cara saiu, ele foi juntando provas, conseguiu provar a sua inocência, e eu particularmente acredito na inocência dele. Tá? Eu acredito na inocência dele. Ele conseguiu provar isso na justiça, depois anos depois de demitido. Gastou uma fortuna com advogado, né?
Aí ele conseguiu provar a inocência dele, foi feita justiça e ele foi reintegrado. Mesma coisa aqui, tá? Ó, então, ó, como se fosse trabalhado, ele passa a ter uma vida laboral. Bacana, entenderam? Então, isso aí, se você for analisar friamente, vencendo as nossas paixões, é o instituto correto. Ué, se o juiz deu uma sentença ou a autoridade administrativa concedeu a reintegração, é porque os elementos que levaram à sua demissão foram frágeis, né? Não eram consistentes, e para você dar uma punição dessa tem que ter segurança, é uma segurança para todos. Então, este aqui é o Instituto da Reintegração. A gente demorou um pouquinho mais de tempo nesse cara aqui para explicar melhor para vocês aí, né? Tá certo? Ok, bacana, fechou, né? Então, ó, copiem esse exemplo aqui que vocês nunca mais vão esquecer o Instituto da Reintegração. Bacana? Fechando aqui, vamos voltar agora para o artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal, para a gente explicar em mais detalhes esse sujeito. Este assunto aqui é muito interessante, campeão de prova de concursos. Você tem que saber quais são os institutos, né? Então, vem comigo aqui, artigo 41, parágrafo 2º da Constituição. Invalidada, parou. Esse invalidada, já vou fazer aqui uma correção. Olha só, não é correção. Invalidada por duas esferas. Ó, pela justiça ou por via administrativa. Ok? Por decisão judicial. Aqui está judicial, mas pode ser por decisão administrativa ou justiça, eu vou provar para vocês já já. Do servidor estável. Ou seja, a reintegração é somente para o servidor estável. Tá? Ah, professor, se não é estável, ele é o quê? Ele está em estágio probatório. Então, no estágio probatório, primeiro, nós não aplicamos a pena de demissão, nós aplicamos a pena de exoneração de ofício. Que, aliás, não é uma pena, ele é exonerado, não está confirmado no cargo ainda, tá certo? Ele não está confirmado no cargo, então ele vai ser exonerado, tá? Exonerado. Aí, para ele voltar, ele será reconduzido, né? Ok? Esse servidor estável, ele será reintegrado, ok? Ponto. E seu eventual ocupante da vaga, lembra da vaga 218, né? Se o cara da vaga ser estável, será reconduzido. Olha, outra forma de provimento, ser reconduzido ao cargo de origem, ou seja, o cargo anterior, antes de ele ter entrado nesse cargo. E esse cara que foi reconduzido, não, sem direito à indenização, ponto, né? Ele não tem cargo de origem, então ele será aproveitado em outro cargo. Ok, se tem outro cargo, se tiver outra vaga, ele pode ser aproveitado noutra vaga, sem problema nenhum. Ou, na última hipótese, posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Pronto, né? Ah, professor, eu gosto de estudar assim, compreendendo, entendendo todos os dispositivos, né? Estudo com profundidade, né? Agora vamos para o artigo 35, que fala da reintegração. Eu já expliquei praticamente tudo, tem alguns detalhes aqui. A gente vai explicar esse cara agora para fechar o assunto, né? Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Bacana, né? Ou no cargo resultante de sua transformação. Esse cara aqui é elemento novo. Vamos explicar. Ou no outro cargo resultante de sua transformação. Qual que é o número da vaga que nós demos exemplo agora? 218. Vamos supor que a vaga 218, durante esse processo, passou por uma reestruturação organizacional. A vaga 218 passou agora a ser, tá? O que aconteceu? Passou agora a ser a vaga 102. Então, a vaga 102 foi de origem à vaga 218. Então, ele vai voltar para a vaga 102 ou 218? 102. Ou no cargo resultante de sua transformação. Tá certo? E os cargos eles estão em constantes transformações. E o que mais tem aí são leis aí editadas pelo judiciário, pelo legislativo, alterando as leis de carreira, né? Unificando cargos, transformando cargos e assim por diante. Ok? Fechou? Bacana. Quando? Quando que vai ocorrer a reintegração? Invalidada
a sua demissão. Detalhe, demissão. Na prova o cara vai colocar exoneração. Exoneração não é punição, demissão é põe para fora. Demissão bem do serviço público. Então, a demissão, que é reintegração. Quem pode validar a demissão? Duas esferas. A administrativa, ou seja, a própria prefeitura, no caso, ou o próprio órgão, ou judicial, né? Lembra-se que no artiguinho 41, parágrafo 2º da Constituição, só fala judicial, mas a administrativa é perfeitamente. Bacana? Pronto, né? Com o ressarcimento de todas as vantagens, ou seja, o cara que ficou, durante todo aquele período que ele foi demitido, que foi invalidada a situação, volta-se ao anterior, né, ao momento anterior, e ele vai ter toda a sua, como é que eu falo, vai ter aí toda a sua verba aí, como é que eu falo, ele vai ter toda a sua indenização. Bacana? Fechou. Parágrafo 1º. No caso de extinção do cargo, o servidor, ao reintegrar-se, não perderá suas vantagens, podendo ocupar outro cargo equivalente ou ficará em disponibilidade remunerada. O artigo, parágrafo 1º, diz o seguinte: aquela vaga 218 foi extinta. Fala isso. Pode acontecer? Acontece muito. Mas foi extinta a vaga. E aí? A vaga foi extinta. O que vai acontecer com a vaga extinta, né? Ele pode se aproveitar uma outra vaga, o outro cargo, ou ele será colocado em disponibilidade com remuneração proporcional. Parágrafo 2º, né? Até o julgamento final, o cargo só poderá ser preenchido precariamente, ou seja, sem a estabilidade, né? O que está falando aqui? Isso aqui é uma preservação para evitar aí o Instituto da Recondução quando o cara passa no concurso. É uma medida de segurança da Prefeitura, também do Estado, na LC 04 consta isso, né? Bacana? Fechou? 10, né? 10. Esse assunto tem muitos detalhes, então eu fiz um resuminho para vocês. Efeitos da reintegração, caso o cargo esteja ocupado. Se o cargo não estiver ocupado, ele volta e acabou, né? Se o ocupante for estável, ele vai acontecer, ele será reconduzido ao cargo de origem, ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade até que seja aproveitado. Se não estável, ele será exonerado ou reconduzido ao cargo de origem, né? São as hipóteses que a gente falou para vocês aí. Tá? Aqui só faltou colocar outra hipótese aqui, né? Será exonerado ou ou será reconduzido, né? Exercício, né? Vamos lá. DPU CESP 2016, analista. Vai ser mais ou menos assim a sua questão. Situação hipotética. Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertiva. Neste caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão. Pô, brincadeira, né? Não é reversão, é o quê? Reintegração. Reversão é do aposentado. Então, o único erro está na palavrinha aqui, ó, reversão. Para corrigir é a reintegração. Por isso que vocês devem estar sempre super atentos aos famosos 4 R's, né? Para que utiliza cada R desses aí, né? Bacana? Gostou? Legal, né? Encerramento. Quem é verdadeiro vai estar do seu lado, até mesmo quando você menos merecer, né? Exatamente, né, cara? Quem é verdadeiro, quem gosta realmente de você, quem é parceiro, não te abandona, né? Não te abandona, vai estar do seu lado, mesmo que você não esteja merecendo naquele momento, né? Isso que é bonito do amor, né? Da vida humana, do ser humano. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.